Olá, muitos perguntam para mim, pastor, eu não vejo o senhor na sua igreja chamar as pessoas de irmão. Meu amigo, minha amiga, eu até sei que está na Bíblia, tá? Jesus chamava muitas pessoas de irmão, até concordo. Mas a Bíblia também fala lá em Coríntios, capítulo 11, que nós não temos esse tal costume, que é o meu caso. Não estou dizendo que é errado chamar ninguém de irmão, cada um com a sua fé. Eu, particularmente, pastor Luiz, eu não costumo chamar ninguém de irmão, porque os irmãos, infelizmente, são os piores. Tem vários versículos da Bíblia aqui que provam que realmente é verdade. Entendeu? Tem o exemplo de Caim, que matou o próprio irmão. Caim matou Abel por inveja. E 99% dos irmãos, às vezes, matam os irmãos por inveja. Que foi o caso de José do Egito. José, filho de Jacó. Entendeu? E hoje, atualmente, também os irmãos da igreja. Você vê que eu estou cansado de comentar que quando eu inaugurei essa igreja, os primeiros a tentar me destruir foram os irmãos da igreja. Entendeu? Mas eu não fiquei triste nem com a água deles, porque eu sabia que tinha que se cumprir a palavra de Deus. Está entendendo? Embora a direção tomou providência, na mesma hora, quando ela soube que aquele pastor lá enviou 3 pastores e 10 obreiros lá para tirar as pessoas de dentro da igreja e ir na casa dos meus dizendo que eu não era pastor, a direção tirou aquele pastor. Eles foram muito corretos nessa parte. O bispo lá de São Paulo lá deu a ordem para tirar imediatamente esse pastor, esse mau pastor. Porque esse mau pastor nunca foi chamado por Deus. Porque se ele fosse chamado por Deus, ele ia entender que eu não estava abrindo uma boate, nem uma casa de prostituição, e sim uma igreja para ganhar alma, para salvar. Porque lá no céu não tem placa, meu. Tá entendendo? Lá não tem placa. Os que estão agarrados em placa, não é isso aí que vai salvar, não. O que salva é a obediência a Deus. Então, eu sempre fui perseguido pelos irmãos. Que a primeira vez foi os irmãos da igreja. E assim, e até hoje eles vão lá no meu núcleo, lá os irmãos, tentar tirar as pessoas da minha igreja. Da nossa igreja, porque a igreja não é minha, a igreja é do Espírito Santo. Tá entendendo? Eu tenho outro testemunho também dos irmãos, que quando a minha mãe faleceu, minha mãe deixou herança para nós, nossos irmãos, na casa, e a minha irmã me deu uma surra e não deixou eu pegar nada de dentro daquela casa. E ela pegou tudo que podia pegar, ela pagou. Então, eu fui surrado pela irmã. Irmã. E hoje, é muito triste dizer, hoje ela está enferma. Já perdeu até um familiar dela, por causa daquela surra que ela me deu. Ela perdeu uma filha amada, que seria minha sobrinha. Ela foi a óbito, o castigo de Deus. E eu sempre fui perseguido e odiado. O casamento da minha neta, todos me desprezaram lá. Entendeu? Nenhum dos meus familiares chegaram na mesa para conversar comigo, para completar, nem para tirar foto do casamento da minha neta. O pastor lá que me levantou de obreiro me ignorou.
cheio de orgulho, achando que ele era alguma coisa, entendeu? Não respeitou a minha idade, porque eu tenho idade para servir pai dele, não custa ele me cumprimentar. Mas o diabo, pessoal, ele não quer saber se a pessoa é pastor, bispo, ele usa o que ele quer. E os irmãos até hoje continuam, porque agora recentemente eu fui fazer uma visita na casa que a minha mãe deixou de herança, o meu irmão não deixou eu entrar dentro da casa. E me ofendeu com altos palavrões. E eu não reagi nada. Inclusive chamou até a polícia, alegando que não me conhecia, que eu não tinha direito nenhum daquela casa, de entrar dentro daquele terreno ali. E é por isso, pessoal, que as pessoas perguntam, pastor não chama ninguém de irmão. José, olha o que diz a Bíblia aqui no livro de Gênesis 37. Israel, que era pai de José, amava todos os filhos, porque ele era filho, ele amava mais Jacó, porque era filho da sua velhice. E os irmãos começaram a ter mágoa dele, porque ele era muito usado por Deus. O sonho que as pessoas pediam para ele representar, o sentido daquele sonho, ele era muito usado por Deus. Ele falava, e as pessoas, e os irmãos tinham raiva dele. Aqui no capítulo 37, no versículo 18, diz assim, e viram de longe José, e antes que ele chegasse, conspiraram ele contra ele para matar ele. Assim como Caim matou o irmão dele no princípio do mundo, até hoje tem irmão que quer ver o mal do outro irmão. Quando eles viram José, a luz que estava em José, até hoje incomoda aqueles que são de Deus, principalmente os irmãos da igreja, os irmãos biológicos. E é por isso, meu irmão, que eu não chamo ninguém de irmão, eu chamo de amigo, que na verdade, irmão mesmo, verdadeiro, só existiu Jesus Cristo Salvador. O resto, meu amigo, minha amiga, não dá para confiar. Os irmãos são os piores. Os irmãos que tentaram destruir essa igreja, fizeram de tudo para essa igreja fechar, de tanta calúnia e defamação. Os irmãos maternos meus tentaram me matar. Se vocês vissem o ódio da minha irmã me surrando pelas costas, por causa da unção que está em mim. Mas eu não caí na ladainha do diabo. Eu não movi um dedo contra ela, porque eu sabia que está escrito na Bíblia, que Jesus deixou escrito, a mim pertence a vingança. Nunca briguei com esses pastores e obreiros que vieram para destruir com a nossa igreja aqui. Nunca. Ao contrário, teve uns obreiros diante de Deus que eu não posso mentir. Eu apertei a mão deles e perguntei se eles realmente estavam bem. Porque uma pessoa para fazer isso não pode estar bem. Que vou repetir de novo, eu não estava abrindo uma boate e nem um bar para vender cachaça. Estava abrindo uma dominação para ganhar alma. Então, eu sempre me guardei o meu coração da mágoa e do ódio. Talvez seja isso que Deus tem se agradado tanto de mim, que tem abençoado tanto a minha vida, que nem a morte conseguiu me separar de Jesus Cristo. Está entendendo? O espírito da morte tentou me matar, mas não conseguiu.
que eu até vou fazer o próximo vídeo do que Jesus fez comigo, quando eu caí no vale da sombra da morte. Amém, queridos? Fique todos na presença de Deus. Agora você entende por que eu não chamo ninguém de irmão? Cuidado com os irmãos. Leia as passagens de Caim e Abel e as passagens de José do Egito. Só que essas pessoas, elas não têm bom êxito. Que lá no fim, o castigo de Deus vai ser muito grande. E essas pessoas que são vítimas, Deus vai colocar lá em cima, porque está escrito que Deus vai te colocar por cima e não por baixo. Foi o que aconteceu com José do Egito. Ele sofreu, ele foi vendido como escravo, ele foi largado dentro de um poço, ele apanhou de relho na casa de Faraó, mas depois Deus colocou ele como governador. Amém, queridos? Entendeu? A Bíblia diz, aquele que se humilhar, o Senhor exaltará. Se você entendeu essa live, se inscreva no meu canal, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Que eu não tenho dúvida nenhuma que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó está na minha vida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Amém, queridos? E se eu tenho Deus na minha vida, eu posso te abençoar. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Toma posse dessa palavra aí. Amém, queridos?